Olá, bom dia. Bem-vindos a mais uma entrevista do portal Clique PB. E hoje nós trazemos aqui uma pessoa bem badalada na cidade, é a vereadora Helena Holanda, depois de uma fala na tribuna, uma fala simples, né, sem nenhuma pretensão, na tribuna na última quarta-feira, em que ela defendeu os deficientes físicos de João Pessoa, porque tem um projeto na capital, né, que inclui essas pessoas, oferece oportunidade de que elas vão à praia e umas senhoras, elas tentaram impedir ou transferir essa atividade. Eu vou dar bom dia aqui a Helena Holanda. Helena Holanda, bom dia, bem-vinda ao Clique PB. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui dando essa contribuição, não só a mim como ao movimento, que quando dá a mim, seguidamente dá ao movimento, me dando a oportunidade de falar sobre o acontecimento e fazer uma avaliação até de tudo o que aconteceu de forma indireta da solicitação das senhoras. Para quem não acompanhou, 5 senhoras foram à Câmara Municipal de João Pessoa e solicitaram a transferência do projeto Acesso Cidadão lá da praia do Cabo Branco. Então eu vou querer saber da senhora, dona Helena, a repercussão foi muito forte. A senhora participou do movimento nesse último final de semana. Qual é o balanço que a senhora faz? Sim, com certeza. Inclusive eu fui uma das... Convidei a sociedade, a gente sempre convidava muito, né? Eu convido para tudo, né? E esse movimento, muitas vezes a gente convidava e a sociedade muito pouco aparecia. E a gente reforçou o pedido do segmento da pessoa com deficiência, que estava convidando para um grande abraço. E foi muito grande a repercussão, foi muito boa. A minha fala lá, eu disse, diante do absurdo da solicitação dos pedidos, eu estava feliz naquele sábado, agradeci a Deus. Por quê? Porque em 45 anos de trabalho, solicitando, levando o deficiente para todos os lugares, shopping, praça, rua, igreja, hospitais, sempre a gente chama a sociedade para conhecer o trabalho, visitar as entidades, visitar os projetos, programas, para ver a potencialidade, para oferecer oportunidade. E a gente nunca tinha conseguido. E naquele sábado nós conseguimos. Lá estava a sociedade indo às pessoas com deficiência, ao projeto, aos movimentos. Tivemos também a oportunidade de muitas pessoas envolvidas na política, estiveram lá presentes para dar as suas falas, dar as suas opiniões, suas propostas, e com uma sociedade mais importante ainda do que nós políticos, foi a sociedade estar presente. Foi uma repercussão grande, como uma mãe disse, eu não sabia que era aqui, agora eu vou trazer meu filho, a outra, aí eu não sabia que atendia idoso, até uma da minha própria conhecimento de muitos, Helena, tu falava muito, mas eu não sabia onde era, e agora eu vou trazer mamãe para cá. Então, foi muito importante, principalmente para o projeto, principalmente para o segmento da pessoa com deficiência e automaticamente idosos e todos aqueles que precisam de um direito de acessibilidade com segurança e lazer adaptado. Eu queria que você contasse como começou toda essa história. Na quarta-feira, quando você volta aí de 8h30 da manhã, tocou no assunto de que as senhoras, elas tinham solicitado essa transferência. Como foi que elas se aproximaram de você? Elas conheciam você já? Como é? Não. Eu chego na Câmara, geralmente, muito cedo. Chego bem antes da plenária, porque eu recebo as pessoas e depois eu fico meio tranquila na sessão, fazendo meu papel de parlamentar. Então, mais uma vez eu cheguei com meu assessor Eduardo e ele precisava sair para ir buscar uma documentação e retornar. Fui para o meu gabinete, meus assessores chegam depois de 8h30, eram as 8h10, 8h15. Estava eu lá corrigindo uns projetos para ser colocado em pauta. E bateu na porta, pode entrar. Me deram 5 senhoras. Pode entrar, senhoras. Elas entraram. Ofereci para sentar, disse que não, que era rápido. E eu falei, pois não, que posso servi-las. Bem, a gente veio lhe procurar para fazer 2 pedidos. O primeiro, porque a senhora é dona do deficiente. Eu até, quando essa palavra dona, eu tomei assim um certo impacto. Dona dos deficientes. A senhora sabe que o bairro Cabo Branco foi criado por pessoas ilustres, por nomes de relevância, de famílias de grande relevância. Cria-se os filhos num ambiente lindo, bonito, natural, uma coisa única, uma coisa única. Aí a outra que estava assim ao lado dela disse, e o segundo
é se a senhora, como vereadora, puder, bote um portão ali. A senhora sabe onde eu busco Tamandaré? Sei, sim, senhora. Então, a senhora coloca ali um portão que fica assim um lugar para os fundadores, para os moradores, de uma certa reserva histórica. Eu disse, senhoras, são 2 pedidos absurdos. O primeiro, eu não vou retirar o projeto. Eu não vou nem fazer um passo para esse projeto sair, nem mudar, nem retirar. Porque o deficiente, a senhora sabe quanto tempo o deficiente levou para ir tomar um banho no lugar seguro e acessível? A senhora sabe que o deficiente é um cidadão, tem direito de ir e vir, e que discriminação é crime? E quanto da senhora, eu não vou nem comentar, porque em via pública é impossível, eu não vou nem comentar. Aí eu disse, como é seu nome? Não vamos nos identificar. Em que área a senhora mora lá para me ver se o projeto está perturbando? Também não vamos dizer. Então, senhoras, se vocês não têm mais nada para me dizer, eu também não tenho. Eu só quero dizer à senhora que eu não vou retirar, não vou dar um passo para o pedido de vocês. Infelizmente, eu não vou poder atendê-las. E, por favor, se vocês não tiverem mais nada para dizer, por favor, eu vou para a sessão que eu tenho votação. Me levantei, elas me olharam assim com um olhar meio chateadas. Sim. Saíram para elas se dirigirem à saída da Câmara, eu fui para o portão, o acesso à plenária. Eu fui para a plenária, eu já tinha botado minha presença, já tinha me inscrito no expediente maior, não tinha, nos 15 minutos eu não tinha me inscrito, e eu sentei lá e fiquei. Aquela coisa no meu ouvido, meu Deus do céu, por que pediu a mim? Por que tirar o projeto? Que coisa, por causa de uma besteira de um bairro. Eu fiquei pensando aquilo assim, uma frescura até na minha cabeça aquilo. Aí estava o nosso parlamentar Léo Bezerra presidindo a sessão. Como eu não tinha me inscrito, eu pedi permissão se ele permitia eu falar. Ele disse que sim. Então, eu esperei a vereadora Sandra, Marcos Henrique, Tibério falar, e eu fui falar. Falei até da própria cadeira minha, não fui para a tribuna. Aí falei que eu estava muito chateada, que eu tinha recebido, repeti a história, e que eu achava um absurdo esse preconceito. Eu que estou todo dia na Câmara falando contra o preconceito, o direito da pessoa com deficiência. E eu fui abordada naquela manhã, eu estava muito triste. E que eu acreditava que isso só vai acontecer quando o preconceito acabar. Acaba os 15 minutos, você cala, né? É. Aí eu fui depois para o grande expediente, mas eu não falei mais. Falei sobre folclore, que é o que eu estava escrita. Eu falei sobre folclore, depois o vereador Tibério falou sobre o óleo da maconha, eu dei o meu parecer, presidi a sessão até o final. Quando eu saí, a TV Câmara já estava me esperando para me falar do ocorrido, né? E falei na TV, pronto. A senhora não esperava essa repercussão? Não. Aí no outro dia eu fui para o Paço com o prefeito entregar aqueles cheques do programa maravilhoso que ele faz de tornar pequenos empreendedores. Eu tinha algumas pessoas envolvidas da comunidade e eu fui com muito prazer. E nisso, um dos meninos lá, que é do Portais, gostou, vereadora, do que eu fiz? Eu disse, o que foi que você fez? Ele disse, depois da sua fala, eu peguei e mandei para todos os lugares. Esse menino, tá, tudo bem. Ô, vereadora, quer dizer... E já tinha uma televisão me esperando. Aí começou o dia todinho, até as 4 horas, Eduardo. Foi uma coisa natural, né? Natural. Foi acontecendo Agora, as TV me chamando e eu repetindo a história. A senhora sempre defende essa questão a causa dos deficientes físicos. Os outros vereadores nunca, assim, raramente tocam no assunto. Mas no evento do final de semana tinha muito político, muito vereador, deputados. Como é que a senhora viu isso, esse engajamento de repente? Eu espero que eles também, a partir de agora, que foram muitos que nunca tinham ido lá, que eles continuem indo, dê força ao projeto, se abrace comigo para a gente dar força a esse segmento, né? Sem falar, porque a deputada Cida, ela já faz o trabalho dela como uma pessoa com deficiência, mas que os demais continuem, como foram lá, continuem sim a falar, a solicitar, a trabalhar, porque não é só a gente chegar diante de uma Câmara aqui e falar. O processo fora da mídia, fora da Câmara, é bem maior. É o empenho, é solicitação, é ver as necessidades, é ir a um secretário, é ir a um prefeito, é tentar ajudar, é tentar aumentar. E isto é o que eu espero que eles os façam lá depois da ida,
todo político. Inclusive, o deputado Rui Carneiro, dentro do evento, me chamou e disse: você sabia que eu estou com um projeto agora para ampliar pelo Brasil? Ótimo, se o senhor estiver fazendo por isso. E a Paraíba servir de exemplo para o Brasil, eu vou morrer e ficar bem feliz. Eu queria saber, inclusive, sobre essa ampliação aqui em João Pessoa, porque depois que aconteceu toda essa polêmica, né? A senhora disse que agora é que eu vou ampliar mais o projeto, mas a senhora tem o apoio da Prefeitura? Eu falei na Câmara, meio chateada, eu falei que agora que eu ia ampliar. Os incomodados é que se mudem, mas eu vou ampliar. Eu tenho uma fala rápida com o atual secretário da Ação Social, mas como a gente não tinha oportunidade de conversar prolongadamente sobre a minha ideia, aí ele falou que eu já podia contar com ele. Então a gente está marcando uma audiência com ele daqui para sexta-feira para a gente falar, não só ampliar os dias lá, porque deficiente não é só sábado, deficiente tem a semana inteira. Até eu falei lá, na minha fala lá no dia do evento, eu falei, poderíamos acrescentar mais dias e as instituições começar uma parceria maior. Vamos dizer, terça-feira, a PAI fala, olha, hoje eu vou levar os integrados para um banho, amanhã é o Centro Helena Holanda, amanhã é o Centro de Reabilitação. A gente ia crescer esse programa, ia reforçar esse programa muito mais, oportunizar mais pessoas com deficiência idosa, ter mais dias de... Atualmente é só sábado. É só sábado, de 9 às 11, Sim. Que eu até acho muito pouco, né? E alguns pais trabalham, não pode, então, não sei se o Genilson Machado, que é ele quem coordena, quem está à frente do projeto lá, ele vai aceitar. Quem é Genilson? Genilson ele um dos idealizadores do projeto. Sim. Né? É o do Acesso Cidadão. Sim. Né? Não sei se ele vai permitir, porque eu não posso adentrar no projeto, mas eu já falei para o secretário, se a gente não puder, a gente vai para outras praias. Por que não? Oportunizar outras praias. Ampliar para outras praias ali, Ampliar. Manaíra, Tambaú? Manaíra, Tambaú, né? Até onde João Pessoa atingir, a gente vai. Isso causou uma certa ciumeira entre os vereadores? Ciúme da senhora porque apareceu aí, de repente, sem querer? Se foi sem querer. Tudo que eu estou sabendo é através de outras pessoas. Eu só gosto de comentar quando vem a mim mesmo, porque eu não tenho medo de falar. Se apareceu essa ciumeira, tem algumas pessoas até falando, mas eu já recebi proposta para isso, que eles façam. Vá, gente. Tem 101 mil pessoas deficientes só em João Pessoa. Vamos nos unir, vamos crescer. Sim, que se o ciúme for em benefício do deficiente, pode ficar com o ciúme à vontade. Agora, eu só não aceito a ciumeira negativa, como já aconteceu. Que eu criei essa história, até falei lá na minha fala. Vocês acham que eu tive a capacidade de criar uma história dessa e teve uma repercussão dessa maior do que outras coisas aí? Manda meu nome para a Globo para me melhorar as novelas, para trazer benefício para o país, que em vez de violência, em vez de tanta coisa negativa que a novela tem, eu vou passar coisa boa, né? Então, dizer que eu estou usando politicamente, eu não preciso disso. Quem me conhece há 45 anos, numa luta dessa, onde eu comecei sozinha automaticamente, eu era técnica, era professora, era dançarina, era atriz, era ajudante de levar deficiente visual para a escola, de ajudar no braille, de sair... Eu que sou a precursora que desfilou 7 de setembro na rua, sou precursora de muita coisa, nem ando falando por aí que isso não me interessa. Portanto, hoje o deficiente está aí com a potencialidade, o que eu criei. Tem uma companhia de dança com 55 pessoas que levam o nosso trabalho, levando amor, que a gente pode falar nas escolas contra o uso da droga, contra o amor deficiente aos idosos. Os objetivos benéficos que a gente leva com a banda e a dança, isso é o que me interessa. Sofri preconceitos horríveis, até fome já passei com os deficientes em outro lugar do Brasil. Aqui na Paraíba, mesmo em Campina Grande, abertamente, está aí nos sites que eu denunciei, não deu em nada, que a gente foi tirado do palco do mal. E a gente foi convidado, a gente se ofereceu não. E sofremos preconceito. Até hoje eu sofro preconceito porque eu luto pelo bem das pessoas. Mas isso não me abate, porque Deus me coloca aqui com a missão de cuidar dos outros, e eu vou cuidar. E quem ama, quem é honesto, quem é verdadeiro, quem fala, quem usa a palavra de Deus, quem leva amor de Deus, tem que sofrer, que não é fácil. A caminhada é árdua, mas ninguém me vence enquanto Deus estiver do meu lado, sempre. Eu tenho a minha família, tenho meus amigos, estou parabenizando a imprensa, porque vocês estão sendo
profissionais. Vocês não estão usando o momento para nada. Vocês foram respeitosos. Todos que até hoje vieram aqui com a forma como você está fazendo, de forma respeita, querendo mostrar o potencial da pessoa com deficiência. Pode me usar se for para isso, não tem importância. Dando a oportunidade da gente estar falando do que é bom, do que é belo, do que é certo, para que a gente possa derrubar as críticas negativas, as coisas horríveis que botaram em mídia. Se alguém ver aí, eu não respondi rede social nenhuma. Porque eu acho que rede social é aquilo que o cara não tem coragem de ir. Vá no meu gabinete de Gabi, né? Vá no meu trabalho, vá na instituição, vá nas instituições visitar, vá ver se a gente está mentindo. Doutora Helena, eu queria perguntar sobre uma fala que a senhora fez semana passada, dizendo que ia denunciar as senhoras ao Ministério Público. Alguém chegou para a senhora para aconselhar, dizendo que não fizesse isso, que não valia a pena? Eu recebi orientações jurídicas. Eu tenho muitos juízes que trabalham em prol da nossa causa, que eu já tinha feito muita reportagem, eu já tinha falado, de uma forma indireta, elas tinham me exposto, eu já estava expondo umas pessoas. Fica difícil ir para o Ministério Público quando elas não quiseram se identificar a mim. Eu vou dizer que nome, eu vou dizer que endereço, que CPF. Vou lá só dizer que 5 mulheres me procuraram. Os filhos dela chegaram a falar com a senhora, não foi? Não comigo diretamente, não, né? Foi com quem? Tudo é assim. Ligaram para aqui dizendo isso, ligaram. Não deu, se não dá nome aos bois, eu não posso estar citando. Se quiserem vir meu gabinete, está aberto lá, todo mundo para falar. Meu celular, meus assessores já estão todos orientados. Pode receber, a gente vai falar. A gente não... Você sabe que pela lei, eu conheço leis. Eu trabalho com idoso, tem leis. Eu tive conversa com o doutor... o delegado dos idosos, que ele disse, Helena, olha o seguinte, quando a gente não tem autoridade para colocar imagem e fala de ninguém, a gente não pode colocar. Como é que se eu tivesse as imagens dela, eu tinha que preservar pela idade que elas aparentavam 79, 80 e poucos anos, pela dificuldade do andar, pela fala, que eu lido com idosos e sei, assim, as idades que eu calculei que elas tenham. Pode até ter menos, mas eu não sei. Mas não era 60 nem 50. Então, a gente sabe que a gente não pode estar divulgando imagem, fala de ninguém, sem nos dar autorização. Sim. Se é que elas praticaram um crime diante da lei do deficiente, sim. O juiz me perguntou, por que a senhora não deu voz de prisão? A senhora pode dar voz de prisão. Mas eu fiquei tão impactada na hora. Eram idosas, né? Eu trabalho com idoso... Tem um respeito, né? Eu trabalho com deficiente há 45 e com idoso 47, que eu comecei com idoso. Então, eu fiquei, assim, impactada na hora. Eu sou normal, gente. Eu sou normal. Eu achei absurda, achei imbecil, achei idiota a proposta. Entendeu? Mas essa proposta, ela reflete o preconceito da sociedade? Como é que a senhora vê isso? Sim, por que esse preconceito surgindo agora? Porque, olha, eu venho trabalhando... Posso falar à vontade? Pode. Eu trabalho há muito tempo com idosos e eu dei muitas aulas nessas maiores residências que tem em João Pessoa, de pessoas de níveis sociais, porque eu trabalhava com um grupo de mulheres dando aula de hidroginástica, naquela época era ginástica na água, hoje eles chamam de hidroginástica, e elas iam me passando para as colegas dela que não podiam ir para lá, e eu ia ali no Basestado, Cabo Branco, Manaíra, Bessa, casas de pessoas de grande porte. Aí, da família, da sociedade, era mulher de governador, era de prefeito, eu dei aulas. E eu via, dentro do próprio contexto, os preconceitos. Eu ficava ali dando aula como professora, revoltada ao mesmo tempo, mas não me cabia eu me meter. Primeiro que eu era iniciante do curso de Educação Física dando aula, né? Sim. Uma pessoa necessitada, ainda de família, eu precisava ganhar aquele dinheiro, eu ia me meter com aquele monte de pessoas de alto poder, para quê? Eu ficava escutando e ficava revoltada. Tinha vezes até que eu saía chorando de certos lugares do que eu ouvia. E eu vejo que João Pessoa ainda é aquelas pessoas quando perguntam assim, qual é a tua família? Sim. Tu é que família? Eu sou Lins. Né? Lins. Meu avô é disso, meu tio é disso, tinha uma fazenda. É assim é de onde, né? Assim que como se nós valêssemos pelo sobrenome. Né? Pelo que meu avô foi, meu tio foi. Meu avô também foi de renome, nem por isso eu vivo usando isso. A alta sociedade tem mais preconceito do que a baixa? Né? Tem muito preconceito. As pessoas de mais carentes, eles falam assim,
Ah, Helena Holanda, o pessoal não ama nossos filhos, não. Também para quem vai ser pobre, feio, morar longe e ser deficiente. Eles mesmos se dizem assim, Sim. se autobaixam assim, né? Mas a gente sabe que é pela estima, dor, né? a baixa estima, a falta de respeito que eles sofrem o dia a dia, né? Eu queria fazer uma última pergunta, Helena. Cida Ramos, deputada estadual, ela colocou um projeto, né, conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa uma ampliação aí das cotas para deficientes, que a gente na lei federal tem de 5% a 20% para que ofereça cotas para pessoas com deficiência. Geralmente os concursos oferecem somente 5%, né? Inclusive os concursos de João Pessoa. Eu estava olhando o edital da Controladoria Geral do Município, por exemplo, era lá 5%. Raramente vai para 20%. Você não teria essa ideia de colocar um projeto para que aumente, amplie o de Cida Ramos em pelo menos 10%, né? Que vai até 20% pela lei federal. Você tem alguma ideia para os deficientes? Quais são os projetos que você tem para eles? Olha, eu tenho que repensar muito, porque quando eu digo que eu convivo de 6 da manhã às 20 horas, dependendo com os deficientes, eu sou muito próxima a todos eles, principalmente os que mais precisam. Dentro desses 5%, muitas vezes a gente consegue colocar 1%. A dificuldade do mercado de trabalho é grande para a pessoa com deficiência. Eu gosto de fazer projeto que eu acho que vai alcançar. Se Cida alcançar, vai ser maravilhoso. Né? Que alcance, chegue a esse objetivo. É uma luta que nós temos. Maravilhoso que aumentar a cota. Mas que seja preenchido. Porque quando o deficiente... Eu tive agora mesmo uma pessoa com deficiência formada em Direito, foi fazer o concurso do hospital lá de Santa Rita, e ela foi abatida da inscrição, porque o laudo médico dela tinha 6 meses. Estava vencido. Aí não... O que é vencido para um deficiente? Olha, essas leis que colocaram... Tem que estar renovando o laudo. Renovar em 6 meses, o que ia mudar? Uma amputação. Ia voltar, ia crescer os membros. Muita exigência, né? Do básico já é eliminado. Quer dizer, os 5%... Quer dizer, menos rigor, então, nessas Entendeu? Eu acho que deveria deixar... Para a inclusão melhor. Da inclusão melhor. E como em empresas... Aparece muito da minha instituição procurando deficiente para as imobiliárias. Mas o que eles nos oferecem não dá oportunidade às pessoas com deficiência. Muitas vezes eu já dei declaração de que eu não tinha pessoas com deficiência que pudessem atingir aquela vaga, porque eles me trazem vaga que o deficiente não pode participar. Então, eu acho que a gente teria que fazer leis para que houvesse mais acessibilidade para que eles pudessem ter acesso ao mercado de trabalho. Você tem essa ideia para a iniciativa privada? Sim, né? Só que como nós, parlamentares, não podemos fazer projeto que venha exigir, cobrar de empresas particulares, a gente fica com certa dificuldade estudando, pesquisando de como a gente pode procurar algumas brechas para fazê-los. Sim. E nem para os governamentais, onde eu possa exigir gastos, Sim. despesas. Exato. A gente fica meio amarrado não em pode muitos legislar projetos. Quer dizer, eu não gosto de fazer projeto por fazer. Não estou dizendo que é o caso da deputada Cida, porque ela sabe, ela faz com muita propriedade. Eu vou deixar ela primeiro fazer o dela, eu vou estudar o dela, e a gente fica mais fácil o dela de fazer para o município. Para a rede estadual, para concursos estaduais. Tem que esperar aprovar, sair em diário oficial, ficar oficializado, aí a gente pega aquela lei e faz uma emenda para o município. Ótimo. Entendeu? Okay. Eu tenho muitos projetos, né, que estão aí correndo aí, espero que o prefeito execute-os, e vou entrar amanhã com mais 6, e vamos ver, todos voltados para a pessoa com deficiência. Não projetos que já existem nacionalmente, porque é uma repetição. Acontece muito isso. Copiar, a né? Lei 88 diz, é preconceito... Aí repete o que já está na lei nacional. Eu não faço isso, certo? Eu estou exigindo agora que todos os caixas coloquem a placa de preferencial. Está dando muito problema, porque quando um caixa num estabelecimento não tem a placa preferencial, todos os caixas passam a ser preferenciais. Exato. E a sociedade, pela falta de informação da lei, fica discutindo com o deficiente, com o idoso, porque ele está ali do lado, e também o caixa se faz de desconhecido ou não, porque deixa o deficiente lá. Quantas vezes cheguei no shopping, está lá uma fila de idoso e aqui... Por que você não está atendendo ele? É porque a fila é aqui. Não, querida.
Se não tem placa, todas são, você atende esse, né? Mas eu não posso estar em todo lugar brigando e chamando o vereador Elton René para me mandar fiscais toda hora. Sim. Em cinema, em teatro. Tem que- Eu sou dessas que estou lá com a sociedade Tem brigando. que corrigir na origem, né? Isso, na origem. Ok. Nós conversamos hoje com Helena Holanda, a vereadora que está discutindo a questão das causas das pessoas com deficiência, e vamos aí acompanhar essa luta, viu, vereadora? Obrigada. E quero fazer uma observaçãozinha, parabenizá-los, porque estão usando o termo pessoa com deficiência. Parabéns. Obrigada. Não portadores, tá? Com certeza. Muito obrigada e que Deus abençoe a esse portal, que vocês possam utilizá-lo para outros segmentos que tem muitos preconceitos. Não é só o deficiente, mas que Deus abençoe e ilumine vocês. Ok, obrigada. Até mais, gente.